Olá pessoal, Deus abençoe vocês nesta meditação. Então vocês já têm noção do que nós vamos falar no dia de hoje e vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta oração. Convido a todos para orarem comigo debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos abençoe neste instante, nesta meditação. Pai, que nós possamos encontrar no Senhor toda a nossa felicidade, para que, através da palavra de Deus, sejamos fortes, perseverantes, pacientes e possamos conquistar a nós mesmos e nos rendermos a Ti como servos do Senhor. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa nossas mentes para que recebamos os Teus ensinamentos. Portanto, ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados, para que cresçamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sempre que nós meditamos na palavra de Deus, eu costumo ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Versículos 16 e 17. Pois eles mostram os propósitos da palavra de Deus em nossas vidas. E lá está escrito o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem, vamos dar sequência à série que iniciamos a semana passada sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a fonte da minha alegria. Esta é a segunda semana. E o tema desta noite é: feliz quem nela encontra o caminho da felicidade. O nosso texto bíblico está no Salmo 1, versículos 1 e 2, e eu os convido para ler comigo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Salmos 1, versículos 1 e 2. Muito bem. Quantas pessoas você conhece que estão lutando para encontrar a felicidade neste mundo? Você conhece pessoas e elas estão talvez próximas de você e elas estão sempre dizendo: eu não sou feliz. O mundo nos oferece muitos caminhos e vários desses caminhos são apresentados como sendo bons. E as pessoas dizem: se você seguir isso, se você fizer aquilo, você será muito feliz. Preste atenção. A felicidade, guarde isto, a felicidade só é dada por quem a tem. E o mundo não a possui. Eu não tenho a felicidade. Você não tem a felicidade. Então, nós estamos procurando servir a Deus e não somos felizes. Neste mundo não somos. Porque o mundo não é feliz. Se o mundo fosse feliz, então ele poderia nos oferecer realmente a felicidade, mas ele não a tem. Segundo o salmista, o único caminho para a felicidade plena é não andar no mesmo caminho que as pessoas do mundo andam, no caminho do pecado, do erro, da imoralidade, da perversão. Quando nós
fazemos a vontade de Deus, então nós percebemos a felicidade porque Deus nos deixa completos. Mas o mundo não obedece a Deus. O mundo, com a sua ideia de felicidade, embriaga a pessoa. E nós sabemos que uma pessoa embriagada não consegue encontrar a própria casa, apesar de saber que a tem. A maioria das pessoas tem uma casa, mas quando ele está embriagado, ele não consegue encontrar a sua própria casa, e ele a tem. Infelizmente, muitos cristãos trocam a felicidade que há em suas vidas, tá? Que é dada por Deus, por outra que é enganosa, que é oferecida pelo mundo, pela filosofia mundana, pelo mundanismo. Essa troca surge devido a tantos comerciais de TV, filmes, novelas, entrevistas, e tudo isso tem o poder para afetar a nossa maneira de pensar. E sutilmente o mundo desvia o cristão dos propósitos divinos. E o faz sonhar por uma vida mais próspera, financeiramente falando, e consequentemente feliz. As pessoas colocam um sinônimo à felicidade, a prosperidade financeira. Eles dizem que a prosperidade financeira é o sinônimo para a felicidade. Porém, quando nós passamos por adversidades, é claro que nós não gostamos. Eu não gosto, você também não gosta, ninguém gosta. E rapidamente ansiamos por um futuro bem próximo sem elas, sem as adversidades, sem os problemas, sem as lutas. No desejo de nós estarmos livres desses problemas, nós poderemos incorrer no erro e cairmos numa cilada. Que cilada é esta? Encontrarmos caminhos fáceis para sairmos dos problemas, seguindo orientações errôneas, erradas, e que contrariam os conselhos de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, em vez de se aplicarem a guardar os princípios da palavra de Deus no coração, como a palavra do Senhor ensina, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles se entregam a conselheiros medíocres, que com distorções bíblicas abastecem os seus desejos, os seus anseios terrenos, que estão dentro dos seus corações, e estes vazios da palavra de Deus. Acabam esses conselhos gerando impaciência. E devido a essa atitude e devido à impaciência, essas pessoas, esses cristãos, seja quem for, deixam de aceitar duas coisas da parte de Deus. Primeiro, o seu trabalho, o trabalho divino dentro de suas vidas, e o seu tempo certo para possíveis soluções. Entendeu? Deus faz duas coisas. Primeiro, Ele trabalha na sua vida, e depois Ele sabe o tempo certo para possíveis soluções. Então vejamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver nesta noite é o ponto 1 da nossa meditação. Aceite o trabalho de Deus na sua vida
e encontrará o caminho para a felicidade. O versículo 1 do Salmo 1 começa assim: felizes, isto é, abençoados com as ações de Deus sobre as suas vidas, blá blá blá, blá 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 blá. Felizes são, isto é, abençoados aqueles com as ações de Deus nas suas vidas. Então, o salmista começa o seu salmo falando de quem? Falando de uma pessoa feliz ou abençoada por Deus. O que isso quer dizer? Ele usa uma linguagem de interjeição. E o que é interjeição? Interjeição é uma expressão de um sentimento, uma expressão resumida de um sentimento violento, uma grande emoção. Seria como se eu dissesse: oh, como são felizes! Ah, como eu sou feliz! Ah, como aquela pessoa é feliz! O que isso significa? O salmista não começa dizendo como o mundo é triste, mas ele começa dizendo como o Filho de Deus é feliz. Por quê? Porque o trabalho de Deus nunca começa no outro, mas ele começa primeiramente em nós. Para Deus transformar o mundo, ele precisa transformar o cristão. Para Deus ter o mundo, ele precisa ter o cristão antes. Nós sempre estamos querendo que o outro, ou que as situações todas mudem. Entretanto, e antes de tudo, nós é que precisamos ser mudados e transformados primeiramente. E é assim que Deus age. Deus sempre está transformando nossas vidas antes de transformar o outro. A senhora diz: eu quero que meu marido mude. Deus vai trabalhar primeiro na sua vida. Eu quero que o meu filho mude. Deus tem que trabalhar na sua vida. Você quer que o seu filho mude? Muito bem. Mas me responda uma coisa: quanto tempo você gasta com ele, tratando de princípios elevados que Deus lhe ensinou? Você quer que o seu marido mude, que a sua esposa mude, que o amigo mude? Como é que você está lidando com essas pessoas de acordo com os princípios de Deus? Impacientemente? Com nervosismo? Com angústia? Com ódio? Você precisa mudar. Mas, Walter, eu já tentei. Não. Deus não está dizendo que você tem que tentar. Deus está dizendo que você tem que obedecer. Você tem que seguir os seus termos. É isso que ele diz. Porque é assim que ele age. Porque se você não age de acordo com Deus, você será da mesma forma culpado como o outro será. Compreendeu? Entende bem o que eu estou dizendo? É assim que Deus age. Você se lembra da história do povo de Israel quando desejou sair do Egito? Eles clamaram ao Senhor depois de tantos anos, prosperando naquela terra, fazendo o Egito crescer, prosperar, se tornar cada vez mais rico. Agora eles estão sendo oprimidos por um faraó nacionalista. Ele não quer o povo judeu, porque o povo judeu está com a mão na fortuna, na riqueza. Mas o povo de Israel não estava roubando o Egito. Mas o Egito, governado por um ganancioso, queria tudo. Então,
sendo oprimidos, o povo começa a clamar a Deus e Deus chama Moisés. Vocês conhecem bem a história. Moisés percebe isso, ele já sabe que ele pertence ao povo hebreu. E então ele impacientemente começa a agir como um juiz e justiceiro. Ele começa a julgar as causas dos seus irmãos hebreus e mata um egípcio por estar maltratando um israelita. O próprio povo de Israel não aceitou isso. Por quê? Porque ficaram com medo. Eles começaram a pensar, Faraó agora vai nos perseguir ainda mais. Mas Moisés agiu errado. Sabe o que Deus fez? O levou para o deserto. E lá ele ficou 40 anos. 40 anos de solidão. Aprendendo a tratar consigo. Aprendendo a ter perseverança e paciência. Que trabalho duro, hein? Então, depois de 40 anos, é que ele ouviu a voz de Deus e recebeu as orientações divinas sobre como ele deveria realizar a sua missão. Moisés, antes de ir para o deserto e ouvir a voz do Senhor naquela montanha, por meio da sarça ardente, ele se sentiu feliz ao julgar os hebreus e a matar o egípcio, dizendo, eu estou fazendo algo excelente. A mesma coisa Paulo. Ele perseguia os cristãos, permitia a morte de outros. Ele se sentia feliz. Mas ele era um homem despedaçado. Moisés percebeu isto lá no deserto. Um homem degradado, um homem vazio. Ele era feliz consigo mesmo, mas não era feliz de fato com Deus. Deus não lhe provocava felicidade. Os seus atos, o que ele queria, os seus desejos, é que lhe davam felicidade, tanto para Moisés como para Paulo. E então, lá no deserto, Deus começou a ensiná-lo, a Moisés, que em vez de ter prazer em si mesmo, ele precisava aprender uma grande lição. Ter prazer com toda a sua alma e em todas as situações da sua vida, ter prazer e felicidade em Deus. Talvez você esteja achando que não está sendo abençoado por Deus pelo fato de estar passando por adversidades duríssimas. Alguém te falou, não, você precisa receber oração, Deus não faz isso, Deus não permite isso. Você acha que Deus permitiria que um de seus filhos passasse por dificuldades assim? Meu querido amigo, lance fora esse achismo, pois ele não representa a verdade bíblica, ele não representa a voz de Deus. Tiago fala, o meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, Tiago, que escreveu a carta, ele fala que mesmo em meio às aflições, nós temos boas razões para nos sentirmos felizes em Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, vamos ler. Diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições,
Veja, ele começa a falar de aflições, e então ele diz todo tipo de aflições. E ele diz, sintam-se felizes. Mas quem é que pode se sentir feliz ao passar por aflições? Somente aquele que tem algum propósito, alguma ação superior na sua vida. Então, no versículo 3 ele diz, pois bem, vocês sabem que ela produz perseverança. Produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Vamos ler de novo? Versículo 3. Pois vocês sabem que quando a sua fé, agora sim, quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Vamos lá. O que Tiago está dizendo para nós e para você? Nós sabemos que a vida é cheia de aflições e adversidades, cheia de lutas e tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, a nossa mente é abastecida por ela, pelos pensamentos de Deus, pela graça de Deus, pela força de Deus, pelo poder de Deus, pela coragem que Ele nos dá. E pelo fato de meditarmos e termos aprendido a meditar na palavra de Deus, passamos a confiar no Senhor. E o caminho difícil que estamos trilhando faz com que nós sejamos perseverantes. Não o caminho, a nossa confiança em Deus. Quando ele diz que a perseverança precisa ser perfeita, essa perseverança seja perfeita, ele está querendo dizer que nós não devemos, não podemos, não desviemos, que nós não nos desviemos dos problemas, nós temos que encará-los. E que não procuremos caminhos alternativos para sairmos fora deles, para nos desviarmos das adversidades. Porém, dentro dessas situações, que nós aceitemos o trabalho divino dentro de nós, porque Ele nos faz enxergar as coisas com os olhos de Deus. E desse modo, Ele nos prepara a enfrentarmos todas as situações que estão acontecendo e outras, de modo correto e com integridade, ou seja, com maturidade cristã. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus ainda diz, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, o seguinte. Vamos ler? Versículo 3. E também nos alegramos nos sofrimentos. O que ele diz? E nos alegramos nos sofrimentos. É o contrário do que muitas pessoas falam. Por quê? Paulo está dizendo que nós nos alegramos nos sofrimentos. Então, ele vai dizer a razão. Pois sabemos, novamente o verbo, saber. Nós sabemos que os sofrimentos produzem o quê?
paciência. Paciência e perseverança estão ali, de mãos dadas. A paciência traz o quê? A aprovação de Deus. Uma vida madura, que enxerga com seus olhos, com sabedoria e entendimento. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vamos lá. Quando nós estamos atravessando problemas, dificuldades, Paulo nos ensina que nós podemos nos alegrar, sentirmos-nos felizes em Deus, termos prazer nele, pois os problemas permitidos por Deus geram em nós a capacidade de termos paciência. A nossa confiança em Deus no meio dos problemas gera em nós paciência, perseverança. E isso dá força ao nosso caráter. Quando nós temos paciência, isto prova que estamos confiando em Deus e não em nós mesmos. Quando você confia em si mesmo, quando eu confio em mim mesmo, não é paciência que demonstramos. Geralmente, impaciência. Queremos resolver logo. Quando nós temos paciência porque temos prazer em Deus, nós provamos que rejeitamos conselhos ordinários, isto é, orientações meramente humanas, egoístas, cheias de interesses pessoais, que são frequentemente dadas. São comuns, banais, vulgares, medíocres e muitas vezes até obscenas. Nós trocamos tudo isso pelo prazer que temos em Deus. Além dessas coisas mencionadas, que mais há na paciência de importante? Segundo o apóstolo Paulo, ela mostra que nós temos o quê? Esperança. Ela cria dentro de nós esperança. E a esperança revela o quê? O quanto a nossa fé é forte e sólida, tanto na pessoa como na palavra de Deus, e por isso podemos esperar nele, tanto aqui na terra como para a eternidade. Deus está no governo e está no controle de todas as coisas. Portanto, que nós sempre nos lembremos do que a sabedoria diz em Provérbios capítulo 14, versículo 29. Vamos ler. A pessoa que se mantém calma, isto é, paciente, é sábia, ou seja, tem compreensão e o entendimento dados por Deus. Mas a que facilmente perde a calma, mostra que não tem juízo, isto é, mostra claramente a sua loucura. Todos nós perdemos a paciência de vez em quando, com alguma coisa, com alguma pessoa. Somos humanos, somos frágeis, imperfeitos. Mas repare bem que depois da sua atitude impaciente, quando você põe as coisas no lugar e a poeira baixa, você percebe que agiu como um louco. Então, meus queridos irmãos, mesmo atravessando desertos áridos,
vales sombrios, mares bravios e caminhos quase inacessíveis e intransponíveis. O Filho de Deus encontra prazer na palavra do Senhor, porque é dela que virá o modo adequado de pensar e de agir em qualquer situação. O Filho de Deus realmente ama os conselhos do Senhor, porque ele tem prazer na palavra de Deus. Se você medita pouco na Bíblia e não aprendeu a fazer isso, se você ouve pouco a palavra de Deus, se você não se esforça para guardá-la no coração, como disse o salmista, você sempre seguirá conselhos ordinários. Você será uma presa fácil para Satanás e os seus demônios. Porque eles não querem que você se submeta à verdade. Ele quer que você ande pela sua própria cabeça. Isso nos leva ao segundo ponto, que diz o seguinte: oriente-se sempre pela palavra de Deus e verá que nela encontrará prazer. Veja o que diz os versículos 1 e 2 do nosso salmo. Vamos ler. Felizes, isto é, abençoados com as ações de Deus sobre suas vidas, são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos, isto é, que não se associam às ideias, aos pensamentos, às orientações, ou aos propósitos dos maus. Isto é, daquelas pessoas que ofendem a Deus e a sua verdade, que não seguem ao exemplo, isto é, que resistem a essas pessoas más, que não se tornem servos dos seus pensamentos, dos seus hábitos. Isto é, que não se tornem servos dos que não querem saber de Deus e que não se juntam, que não se estabelecem, que não permanecem, que não se mantêm em comunhão com os que zombam, com os que ridicularizam, desprezam, escarnecem tudo que é sagrado. Pelo contrário, então o salmista diz: o prazer deles está na lei, ou seja, na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Muito bem. Aquele que é feliz em Deus não permite ser dirigido por conselhos medíocres, provenientes de pessoas que demonstram claramente estarem afastadas de Deus. Mas como que você percebe que uma pessoa está próxima ou afastada de Deus? Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos? Frutos provenientes de uma vida que experimentou o verdadeiro arrependimento e que agora ela quer produzir Jesus. Ela quer viver a imagem e semelhança de Jesus, porque nele nós somos criados, nele nós somos feitos novas criaturas. É interessante quando algumas pessoas dizem para mim: Walter, eu vou me separar porque eu quero ser feliz. Eu vou para tal lugar porque eu quero ser feliz. Mas quando chegam lá, eles não vivem a semelhança de Jesus. Vivem em bagunça, em baladas, em bebedeiras, com amigos pervertidos, que enchem suas cabeças com ideias até pornográficas, imundas, sujas. Como você pode dizer que ama a Deus? O Filho de Deus não tem a felicidade deste mundo como alvo de sua vida, porque ele sabe que a verdadeira felicidade é o resultado de uma vida obediente à palavra de Deus. Ele sabe que a felicidade é um fruto daquilo que ele deve fazer e não daquilo que não faz.
Repare bem nisto. O que o Filho de Deus não faz? Primeiro, ele não se deixa levar pelos conselhos dos maus. Ele não se associa às ideias, aos pensamentos, às orientações, aos propósitos dos maus. Quem são os maus? São aqueles que ofendem a Deus e a sua verdade. Contrariam-na. Segundo, ele não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Ele não segue o exemplo daqueles que resistem, ou melhor, ele resiste. Ele não se torna servo. Ele não compactua com a vida daqueles que não querem saber de Deus. Em terceiro, ele não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Ele não se estabelece. Ele pode até aparecer ali, estar ali, mas ele não comunga. Ele não permanece. Quando ele percebe que o clima, que o momento se transformou em uma apostasia, em uma sujeira, em uma imundície, em uma imoralidade, em perversidade, ele se afasta. Ao mostrar que o Filho de Deus é feliz, o salmista então apresentou a primeira razão da sua felicidade, ou seja, o que ele não faz para ser feliz. E eu disse agora 3. Para ser feliz e ter prazer em Deus, você deve abandonar essas atitudes. Então o Salmo 1 faz uma análise perfeita do pecador perfeito. Daquele que o desagrada a Deus, que busca a felicidade seguindo apenas maus conselhos, que imita pessoas que vivem afastadas de Deus, os pecadores. E o tempo todo procura uma rodinha para se assentar e permanecer com muito prazer na companhia dos zombadores do Altíssimo. Portanto, o salmista revela que a felicidade está em não fazer o que as pessoas entregues à filosofia do mundo fazem, ao mundanismo, que estão entregues ao mundanismo. Você é de Deus e não é do mundo. O que o Filho de Deus faz? Vimos o que ele não faz. O que ele não faz é um caminho para ser feliz com Deus e ter prazer nele. Mas o que ele faz? Ele encontra prazer na palavra de Deus e nela medita, isto é, resmunga para si mesmo, fala baixinho para si mesmo. Em todo o tempo, o que ele lê nas Escrituras Sagradas. Você sabia que a Bíblia é um livro para se ler falando? O seu prazer está em ler falando, meditando, falando baixinho para si mesmo a palavra de Deus, a fim de conhecer mais o caráter do Senhor, ser tocado por Ele e ser dirigido por Ele também. Na verdade, ser orientado pelo Criador, que fez os céus e a terra. Para o cristão verdadeiro, esta é a sua maior felicidade, o seu maior tesouro. Entretanto, para a pessoa afastada de Deus, a sua alegria e o prazer está em se contrapor, em se opor, em lutar contra os princípios divinos.
praticar todo tipo de maldade e ainda zombar de Deus. Onde está Deus? Está vendo? Não existe. Ele existe. O problema é que essa pessoa, sem que perceba, mentalmente está se degradando. E essa degradação mental faz com que as suas atitudes sejam vergonhosas, nojentas, ultrajantes. E como pessoa, a Bíblia diz que ele é comparado à palha que o vento leva. No próprio Salmo, no versículo 4. Isso significa que esse tipo de pessoa vive sem nenhuma segurança e nenhum sentido de vida. Ele não tem direção. Portanto, sem nenhum valor para Deus e a própria vida, a sociedade e para si mesmo. Esse tipo de pessoa que se opõe a Deus, que zomba dele e que vive com atitudes ultrajantes, como a palha voa e cairá em qualquer lugar. Vai se despedaçar, vai apodrecer, morrer e será queimado. É o que o Salmo diz. Para que viver uma vida assim? Sem entendimento, sem compreensão? Por que viver dentro de uma igreja o tempo todo e não prestar atenção e não guardar aquilo que Deus está lhe dizendo? Portanto, meu querido, em terceiro e último lugar, medite na palavra de Deus com alegria e dela colherá sabedoria e entendimento para a vida. Esse é um conselho para todos nós. Este é um conselho para todos nós. O Filho de Deus é feliz quando não age como tolo, retendo conselhos dos maus, andando no caminho dos perversos e se envolvendo em uma comunhão intensa com aqueles que zombam de Deus. Antes, eles vivem para ganhar o que não podem perder, o que não querem perder, o prazer no seu Deus eterno e a sua vida eterna ao lado dele. Isso é tudo que nós não podemos perder. No momento em que adquirimos a consciência de que Deus está falando conosco, o prazer espontaneamente cresce. É um milagre, é uma ação sobrenatural. Você não faz nada para aquilo acontecer. Simplesmente você abre a consciência e você começa a sentir prazer. Você diz, é isso que eu preciso. É disto que eu preciso. Quando eu leio as palavras dos salmistas, elas são palavras divinas, que todos nós precisamos e devemos absorver, pois elas moldam, elas trabalham a nova vida, na nova vida que está dentro de nós. Esta nova vida que também flui através de nós, com sabedoria e entendimento. E nós damos essas coisas aos outros. Este prazer na palavra de Deus se desenvolve
e se torna mais intenso quando nós procuramos adquirir o hábito de meditarmos nas Escrituras Sagradas, a santa inspiração divina. Deus soprou aos espíritos de homens e eles perceberam a alegria do Senhor em escrever as suas palavras fielmente, para que nós pudéssemos ser abençoados com as Escrituras. Mas quando você medita, você tem que entender que a meditação é uma ação física. Eu dei um toque atrás, porque a meditação envolve resmungar, murmurar, falar baixinho o que está se lendo nas páginas da Bíblia, sentindo lá dentro o significado delas, das palavras, do texto. E à medida que as palavras são formadas na laringe, na língua e nos lábios, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. A meditação é como uma mastigação. Dá prazer. Faz com que a pessoa se sinta completa, forte, viva e satisfeita. Nós vamos terminar por hoje, mas gostaria de ler mais um texto da Palavra de Deus no Salmo 119, versículos 97 ao 101. Vamos ler. Como eu amo a tua lei. Outra interjeição. Ele está dizendo, ó Senhor, como eu amo a tua lei. Percebe? É uma coisa despejada. É um sentimento violento. Oh, como eu amo a tua lei. E então ele diz, penso nela o dia todo. Quantas vezes estamos trabalhando, andando e não pensamos em Deus uns minutos sequer. Então ele diz no verso 98, o teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Os inimigos têm estratégia e elas sempre são iguais. Mas o servo de Deus tem sabedoria, tem o olhar do Senhor. O inimigo enxerga horizontalmente, mas o Filho de Deus enxerga verticalmente. Então nós enxergamos mais além do que o inimigo pode enxergar, com a ajuda de Deus, é claro. Então ele diz, eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus mandamentos. Professor é uma classe de pessoas que não pode faltar. Mas a palavra de Deus nos dá entendimento. Você pode aprender história, geografia, matemática, a gramática da sua língua. E depois receber um diploma e continuar sendo um tolo, com um diploma na mão. Você é um diplomado funcional, não serve para nada. E ele diz mais, tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Os velhos viveram muito. E muitas vezes eles pensam que sabem tudo sobre a vida, mas não sabem.
Nós devemos respeitar os seus conselhos, mas nem sempre eles sabem tudo. Porque a sabedoria é um modo de enxergarmos a vida com os olhos de Deus e não com as nossas experiências somente. Então o salmista ele fala sobre 3 classes de pessoas: inimigos, professores e velhos. E então no verso 101 ele diz: não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Percebe? Ele obedece à palavra de Deus e não anda pelo caminho mau. Portanto, todos aqueles que dizem que amam a Deus e que obedecem à sua palavra, mas andam em caminhos tortuosos, mente. Quando surgem problemas, ele não sabe lidar com o inimigo. Ele recorre a alguma coisa que ele precisava ter aprendido sobre a vida e não tem. Ele sabe contar o seu salário, ele sabe fazer equações, mas não sabe viver. Ele recorre ao pai e à mãe, mas os conselhos que eles têm para dar não conseguem se relacionar com o seu momento. A experiência deles foi válida, mas aquilo que norteou a experiência dos velhos não consegue nortear a sua experiência de momento. Meu querido irmão, eu espero que Deus tenha usado a minha vida para dizer a você que a pessoa feliz é aquela que encontra o caminho da felicidade por meio da palavra de Deus. Não existe outro modo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade que tive de compartilhar mais uma vez as tuas verdades, a tua mente e os teus caminhos. Abençoe, Pai, estas vidas que estão aí, ouvindo, assistindo, guardando no coração, anotando, para depois lerem novamente tudo o que lhes foi passado. Proteja-os. Que eles possam, por meio da Bíblia, alcançarem um caráter que agrada a Ti, serem perseverantes, pacientes e terem uma vida aprovada pelo Senhor. Pai, trabalhe em nós e nos dê a paciência para esperarmos o Teu tempo, o tempo correto. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser.